E aí, pessoal, já voltamos, tá? Vamos continuar aqui no conceito, gente. Ficou faltando só um ponto para eu falar, que é em relação ao silêncio da administração pública. Como assim, professor? O ato é um fazer. O que acontece quando a administração pública não faz? Tá? Ou então a gente está falando aqui, na verdade, de uma certa omissão da administração pública, tá? E aí a gente vai ter duas situações, gente, ó. Existem aquelas situações em que não há consequência. Então, por exemplo, a lei está prevendo a edição do ato. Se a administração pública não editar o ato, então não tem problema nenhum. Né? Vai ficar por isso mesmo. Né? Vou ficar assim. Não existe aquela história do quem cala consente aqui, não. Tá? Então, é isso. Tá? Então, se tem a lei prevendo o ato e o ato não foi feito, não vai ter consequência nenhuma. Por isso que a gente fala que, na verdade, vai ser só um fato administrativo. Tá bom? Mas tem situações em que a lei vai trazer a consequência, certo? E essa consequência, ela pode ser de duas formas, tá? Ela pode ser uma anuência tácita, tá? Ou um indeferimento tácito. Exemplo, olha só. Se você chegar hoje na Receita Federal, né? E você está devendo imposto de renda. E aí você, olha, estou aqui devendo, sei lá, 10 mil reais de imposto de renda. Eu quero parcelar esse imposto de renda. Aí você vai dar início a um processo administrativo, você vai preencher um formulário. Olha, eu sei que estou devendo isso e tal, vou declarar. E aí no final vai dizer quantas parcelas você quer parcelar, tá bom? Pela lei, eu não lembro o número da lei agora, tá? 10 mil alguma coisa, acho que é 10.220. Pela lei, se você entra com esse pedido e a administração pública, dentro do prazo, ela não avalia, ela vai te dar, ela vai deferir tacitamente o teu parcelamento. Tá? Então pediu parcelamento, a administração pública ficou inerte, ou seja, teve um silêncio da administração pública, mas aí a lei prevê uma consequência. Tá? Se a lei prevê uma consequência, então tem uma consequência, ou seja, vai ter um ato pelo silêncio. Que ato é esse? Ou é o deferimento ou é o indeferimento. Né? Tem situações em que a lei fala assim, olha, se não for avaliado em tanto tempo, vai ser indeferido tacitamente. Tá? Então tem essas duas situações. Tá? Ou seja, tem situação que a lei prevê a consequência, tem situação que a lei não prevê a consequência. Quando a lei não prevê consequência, a gente está falando de fato administrativo. E aí tem outras, aí tem uma questão minha aqui, ó. Professor, eu entrei com o pedido. A lei não prevê nenhuma consequência, mas o pedido até hoje não foi analisado. Tá? Então, por exemplo, eu dei entrada no pedido de alvará para funcionamento. Né? Eu preciso do alvará para o meu estabelecimento funcionar. E até hoje não veio. Cumpri lá todos os requisitos. E aí, o que eu faço? Não, nesse caso, gente, a gente pode recorrer ao judiciário. E o judiciário vai fazer o seguinte: tem dois tipos de ato. Tem o ato vinculado e o ato discricionário. No ato vinculado, vou só adiantar rapidinho. No ato vinculado, a gente tem um antecedente fático, né? Ou seja, aconteceu alguma coisa e aí a lei já prevê uma consequência. Ou seja, acontecendo isso aqui, obrigatoriamente vai ter a consequência. Não tem escolha. Tá? Por exemplo, nasceu seu filho, você é servidor, você tem direito à licença paternidade, licença gestante. E ponto final. A administração pública não tem o que negar, o que avaliar. Ah, não sei se eu vou dar. Não tem. Então você pede a licença maternidade e a administração pública não dá, demora a dar, você pode recorrer para o judiciário. E nesse caso, a gente está falando de ato vinculado, o judiciário ele pode garantir o direito no silêncio da administração pública. Tá? Quando o ato é discricionário, aí não. O máximo que o judiciário pode fazer é notificar a administração pública. Olha, tu está demorando. Só isso. Tá bom? Beleza? Tá? Vamos anotar isso aí, para ficar mais claro. Vamos lá. Ó, então vamos lá. O silêncio, em regra, como eu falei, né? Ele, em regra, é um simples fato administrativo, tá? Isso aqui que a gente viu no bloco passado, né? Administrativo, tá bom? Mas nós temos exceções. Que exceções? É quando a lei prevê um efeito. E aí, que efeitos são isso? Ó, o primeiro efeito é a anuência tácita. Opa.
anuência tácita. Ou seja, ficou calado, quem cala consente, tá? Esse aqui é o quem cala consente. Mas isso aqui tem que estar previsto na lei, tá bom? Ou então, nós temos o indeferimento tácito. Ou seja, a lei prevê que, olha, passado muito tempo, vai ser indeferido. Aí você tem que entrar com o pedido de novo, tá bom? A outra situação, gente, que eu falei do poder judiciário, tá? Aqui, ó. O poder judiciário pode conferir o direito quando o ato é vinculado, tá? Só no ato vinculado. No ato discricionário, ele não pode substituir a administração pública, tá? Mas vou colocar aqui, ó. Ato discricionário. Pessoal, eu não sei nem o que é isso. Calma, gente. A gente vai ver lá na frente, tá? Eu só estou adiantando aqui. Aí, quando você olhar lá ato discricionário, ato vinculado, você já volta para cá para lembrar disso. O ato discricionário, gente, é quando quando a administração pública ela tem uma liberdade de atuação, tá? Então, nesse caso aqui, como o judiciário ele não vai poder substituir a administração pública, a gente vai ver isso com calma. Nesse caso, o judiciário pode determinar que a administração pública se manifeste. Pode determinar que a administração pública se manifeste, tá? Beleza? Tá? Olha para mim. Isso aqui, principalmente por conta do princípio que está lá na Constituição, tá? No artigo 5º, que é o princípio da celeridade processual, tá bom? E aí é tanto processo judicial quanto administrativo. Então, quando você entra no judiciário, fala assim, olha, judiciário, até hoje a administração pública não respondeu. Quando o ato é vinculado, né, quando você cumpriu os requisitos, né, por exemplo, você entrou pedindo uma licença para dirigir. Olha, eu cumpri os requisitos para tirar minha carteira de motorista. E a administração pública até hoje não me deu. Então você entra no judiciário, o judiciário pode te dar, né, sendo um ato vinculado, nesse caso, por exemplo, a administração pública, o judiciário pode te dar o ato, tá bom? Mas se o ato for discricionário, olha, eu não posso fazer nada, né? Por exemplo, autorização para posse de arma. A autorização para posse de arma é um ato discricionário. O judiciário fala assim, não, isso aí quem avalia é a administração pública. O máximo que eu posso fazer é expedir um ofício para lá e falar assim, amigo, te manifesta. É o máximo que pode fazer. Beleza? Pronto. Aqui a gente finaliza a parte de conceito. Tá? Eu tentei esticar um pouquinho mais no conceito, gente, porque daqui eu já trouxe alguns elementos que a gente vai trabalhar no decorrer da aula, tá bom? E agora, trabalhar com uma parte muito importante que cai em concurso, que são os elementos do ato administrativo, ou os requisitos, tá? Esses elementos, gente, ou requisitos do ato administrativo, né, como eu falei lá no começo do primeiro bloco, isso aqui é a construção doutrinária, certo? Doutrinadores é que analisaram os atos administrativos e perceberam que a gente tem 5 requisitos. São requisitos de validade. São requisitos, né, na verdade, nem de validade, gente. A gente pode falar nos 3 planos, né? É requisito de existência, de validade e eficácia do ato administrativo. Tá? Ou seja, se não tiver presente um desses elementos, o ato nem existe. Se tiver um vício nesse elemento, esse ato ele não tem validade. Tá bom? Beleza? Então, esses elementos aqui, gente, são construção doutrinária. Tá? Pode cair de 2 formas diferentes, né? Primeiro que você decore esses elementos, tá? Isso aqui é muito tranquilo, muito raro cair assim. Segundo você tem que entender o que é cada elemento, o conteúdo de cada elemento. Porque tem questão que vai trocar, né? Tem questão que vai dar o conceito do elemento e perguntar que elemento é esse. Tem questão que vai falar assim, vai fazer o contrário, né? Vai dizer o elemento e aí perguntar onde é que está na alternativa aquele elemento. Enfim, tá? Então você tem que entender cada um desses elementos. E a confusão está basicamente em 2, né? Que é a finalidade e objeto. Né? A finalidade e objeto, o pessoal acaba confundindo um pouco. Tá? Mas a gente vai trabalhar com todos eles aqui.
nós temos a competência, a finalidade, forma, motivo, objeto. Tá? O pessoal tem que decorar isso aqui. Desde já, eu te garanto que você tem que saber isso daqui, tá bom? Tem um mnemônico, né? Que é o Confiformob, tá bom? Vou já escrever aqui. E aí a gente tem que lembrar que isso aqui é construção doutrinária, tá? Então vamos lá, vamos anotar. Ó, a competência, a primeira coisa que tem que fazer, né, é o decoreba, que é o confiformob, tá? Beleza. A competência, gente, eu vou tentar aqui resumir, tá? Competência, gente, a gente tem que saber quem edita o ato, tá? Quem? Tudo isso aqui, gente, está na lei, tá? Isso aqui, quem vai dizer quem são os requisitos aqui é a lei. Então a lei vai dizer quem é competente para editar aquele ato, tá? A lei vai dizer para quê é a finalidade. Para que esse ato é editado, tá? A forma é o como. Como que esse ato deve ser editado? É através de decreto, é através de resolução, é uma portaria, tá? Tem que ser escrito, né? Inclusive tem ato, gente, que é por gesto, tá bom? Motivo é o porquê. Por que que você está editando esse ato, tá? E o objeto é o próprio ato, é o quê? O que que você está editando, tá bom? Então, tudo isso daqui, gente, deve ser editado, tá? Conforme a lei. Quem vai dizer a finalidade do ato? Inclusive, a gente tem duas finalidades, tá? Que é a geral, que é o interesse público, e a finalidade específica, que é aquela finalidade que a lei prevê para o ato, tá certo? Tudo isso daqui tem que estar previsto em lei, tá bom? E aí você vai já levar isso aqui para você, que é o Confiformob, que são os 5 elementos. Tem livro que vai trazer como elementos, tem livro que vai trazer como requisitos, tá? E aí a gente vai ter que trabalhar cada um deles, começando com a competência, tá bom? Olha para mim. Competência, gente, tem doutrinador que chama também de sujeito, tá? Competência é aquele, eu ia falar competência, né? O quem, né? É a quem atribuída a competência, a atribuição de executar, né? De elaborar aquele ato, certo? Então, por exemplo, você vai trabalhar num tribunal, por exemplo, né? Nesse tribunal, então, você trabalhar, por exemplo, no TJ, no TRT, no TRF, né? Enfim, vai trabalhar numa área jurídica. Lá dentro, quando você entra, tem as atribuições do teu cargo. Qual é a atribuição do cargo de técnico? Qual é a atribuição do cargo de analista? Tá? Então, como a gente já tem essas atribuições, né, são atribuições previstas, ali é que está a competência. Então, por exemplo, o que o técnico, o que um analista faz, o técnico já não pode fazer. O analista, por exemplo, ele vai minutar decisões, minutar despacho, tá? Ele vai dar. E aí o técnico faz o quê? Dá andamento ao processo, tá? Ele executa o que o juiz determinou, tá bom? Então tem sempre essa diferença de competência. Quem diz isso aí é a lei. Então, por exemplo, olha, a competência do auditor fiscal é a fazer auditoria, né? Analisar, ver se os impostos estão tudo certinho. É diferente do analista fiscal, que é diferente do técnico fiscal. Tudo isso dentro da Receita Federal. Tá? Mesma coisa no INSS, entendeu? Então, todos esses órgãos, todas essas entidades, elas têm as atribuições do cargo. É dali que decorre a competência. Tá bom? Então, é tudo legal, é tudo baseado na lei. Inclusive, né, quando você vai ver estatuto do servidor público, você vê lá que quem define as atribuições do cargo é a lei. E essas atribuições é que é isso aqui. Tá bom? Então vamos anotar isso aí, ó. Então, competência, gente, é o poder atribuído pela lei ao agente público para o desempenho
de suas funções. Tá? E aí a gente fala, gente, não é nenhum poder não, tá bom? Sabe por quê? Porque quando a lei dá esse poder aqui, já fala que ele tem que agir. Então a gente fala que na verdade não é um poder, é um poder dever. Então se a lei deu esse poder aqui, automaticamente já fala que ele não pode deixar de agir, certo? E aí eu vou trazer uma outra coisa bem aqui, que isso aqui eu vou ter que explicar lá na frente, tá? A competência sempre é um elemento vinculado, tá? Porque a gente vai ver, olha para mim, ó. A gente vai ter que diferenciar, gente, ato discricionário e ato vinculado. Dentro do ato vinculado, a gente vai ver que todos os elementos são vinculados, tá? Não se preocupa não, gente, vai ver isso aqui com calma. Dentro dos atos discricionários, né, a finalidade e o motivo e o objeto são discricionários. A finalidade, competência, finalidade e forma são sempre vinculados, tá bom? Tem um treinador, inclusive, que entende que a forma não seria vinculada, seria discricionária. Mas, enfim. Então, a gente já tem que saber, desde já, quais os elementos são vinculados e quais elementos podem ser discricionários, tá? Então, vai ter que fazer a diferenciação. Eu já vou colocando aqui, mas aí, quando eu for falar lá de atos vinculados e discricionários, eu vou ter que fazer essa diferença de novo, tá? Então, não se preocupe, tá bom? Eu vou trabalhar muito bem esses assuntos aqui. Dentro de competência, tem mais coisas que tem que falar. Tem muito mais coisa, tá? Primeiro, as características, tá? De vez em quando cai isso daqui. Quais são as características da competência? É de exercício obrigatório, como eu falei, é um poder dever. É irrenunciável, quer dizer que se a lei passou a competência para um determinado cargo, para um determinado agente, você não pode simplesmente renunciar. Ah, não, eu não vou fazer isso, não vou fazer mais isso daqui. Não tem escolha, não. Passou no concurso, foi sabendo que tem que fazer, tá bom? Então, não tem escolha, tem que fazer, é irrenunciável, tá? É inderrogável, é imodificável e é imprescritível. Inderrogável quer dizer que não se prorroga, não se prolonga, tá? Você não pode passar para ninguém, você não pode modificar, porque está previsto na lei, é a lei que vai dizer qual é a tua competência, tá? E é imprescritível. Como assim, professor? Prescrever, gente, passou tanto tempo que, na verdade, não seria nem prescritivo, seria que não decai, né? Mas, enfim. É imprescritível porque você passou o tempo sem exercer aquela função, aquela competência, você não perde ela, tá? Porque não prescreve. Pelo fato de você não usar, não vai prescrever, tá bom? Vamos anotar isso rapidinho. Tá? É de exercício obrigatório, como eu falei, é um poder dever. É irrenunciável, quer dizer que o servidor ele não pode abrir mão. Ah, não vou mais fazer isso aqui não. Oh, meu Deus do céu. Não pode abrir mão, tá bom? É inderrogável, quer dizer que não derroga, né? Não pode ser transferido. O que quer dizer isso, gente? Não poder ser transferido. Tá? Que você não pode pegar a tua competência e passar para outra pessoa. Ah, pessoa, mas eu já ouvi falar em delegação. Ah, exatamente. Observação. Eu vou ter que falar sobre a delegação e sobre a avocação. Tá? O que acontece continua sendo inderrogável, tá bom? Mas a delegação e a avocação ocorrem de forma sempre temporária. Tá? Olha para mim, ó. Eu não posso transferir minha competência. O que pode acontecer é a transferência da execução da competência e sempre de forma temporária. Então eu pego e delego para um subordinado, ou então até pode ser até na horizontal, tá? Não precisa ser só na vertical.
Ou então eu pego uma competência do meu subordinado e puxo para mim. Tá certo? Só que isso sempre é de forma temporária, tá? E eu não passo a titularidade da minha competência. Eu passo simplesmente a execução de um determinado ato. Tá? Então é diferente, titularidade e competência. Eu não passei a titularidade, porque é inderrogável, é intransferível. O que eu passei foi um exercício temporário daquela competência. Olha, por enquanto, né, tem o pessoal tirando férias aqui e tal, né, eu estou sobrecarregado, aconteceu muita coisa, eu vou te passar essa competência aqui só por um determinado tempo. E esse ato de delegação já tem que dizer quanto tempo vai ser, né, quanto tempo ela vai durar, porque ela é temporária. Tá bom? Vamos lá, vamos voltar. É imodificável, ou seja, não cabe ao servidor público modificar sua competência, porque ela está prevista em lei. Quer dizer que, não, na verdade, não é quer dizer que é empedrada, né? Que nunca vai poder modificar. Não, gente, ó, se modificar a lei, óbvio que modificar a competência, tá bom? E é imprescritível, quer dizer que ela não se perde pelo decurso do tempo, tá? Ou seja, se você, eu nunca mais fiz isso. Não, você não perdeu isso aí não, tá bom? Ainda é tua competência. Vamos lá, agora falar da delegação, tá? Olha para mim, ó. Delegar, gente, é o seguinte: eu, servidor público, eu tenho uma competência. E aí eu estou muito atarefado, estou muito atribuído, eu pego parcela da competência, parcela da execução dessa competência e passo para uma outra pessoa. Essa outra pessoa, gente, inclusive, ela pode ser subordinada ou não, tá? Isso está previsto na Lei 9784. A Lei 9.784, que fala de processo administrativo, fala da competência. Olha, eu posso passar a competência para um subordinado ou até para um colega, tá? Beleza? Essa competência ela é sempre temporária e tem situações que ela não pode acontecer, que a Lei 9784 proíbe a delegação, certo? Quando é que é proibido? Primeiro, quando a competência é exclusiva. Olha, se a competência é exclusiva minha, eu não posso passar para ninguém, tá? A competência de editar atos normativos. Se a lei deu para um certo cargo a competência de editar esse ato normativo, ele não pode delegar, tá? Um ato normativo, gente, é um ato de caráter geral, abstrato, tá certo? Então, se deu para aquela pessoa lá, não pode delegar. A terceira situação é a possibilidade de recurso em processo administrativo. Se eu tenho competência de analisar recurso em processo administrativo, eu não posso delegar essa competência, tá? Então, a gente tem essas três situações em que é vedada a delegação, tá bom? Então, a delegação, características, sempre temporária, ela é sempre parcial, não existe delegação completa das minhas atribuições, delega-se somente a execução do ato e não a titularidade dele. Beleza? Então vamos anotar. Então o que é a delegação, primeiramente, né? É a transferência temporária do exercício de uma atribuição, tá? Do exercício, gente, ó. Vou colocar aqui de outra cor. Não dá titularidade, tá? Não da titularidade, tá certo? E aí, como eu falei, ela pode ser hierárquica, tá? Que ela vai ser vertical, né? Ou ela pode ser não hierárquica, né? Que eu posso colocar aqui horizontalmente, tá? Para uma outra pessoa. A diferença é que a hierárquica, gente, ela é unilateral. Como assim, professor? Quando eu delego e há essa delegação hierárquica, eu estou passando para um subordinado, eu simplesmente passo para ele. Eu não vou perguntar se ele concorda ou não, tá bom? Eu unilateralmente passo para ele. A não hierárquica, eu estou passando para um colega ao lado, tá bom? Nesse caso aqui, deve ter a
concordância. Então aqui acaba sendo bilateral, tá bom? A não hierárquica é bilateral. E aí, como eu falei, gente, a lei, ela tem a previsão aqui, ó, tá de verde, ó, que não pode ser delegado, tá? O que que não pode ser delegado? Primeiro, a edição, eu já falei para vocês, né? A edição de atos normativos, a decisão de recursos administrativos e a competência exclusiva. Certo? O professor tem que decorar isso aqui. Depende. Se tu quiser passar no concurso, tá? Vamos lá, gente. Mas tem um mnemônicozinho aqui, ó. Não se delega a cenoura. Como assim, professor? Olha aqui, ó. Competência exclusiva, a edição de atos normativos e os recursos administrativos. Pronto. Não se delega a cenoura, tá bom? Professor, então, pronto, né? É só isso que a gente tem que saber de delegação? Calma, gente, ó. Primeiro, tá? Como eu falei, isso aqui é uma transferência temporária dessa distribuição. Quando faz isso daqui, gente, tem que ter a publicação do ato. Certo? Então tem que publicar, porque tem que dar ciência para o povo. Cara, eu estou transferindo essa atribuição. Outra coisa é o seguinte, gente, ó. Para mim, ó. Olha só a situação. Eu deleguei a competência para uma pessoa. Quando eu deleguei, esse cara fez merda. Ele fez uma besteira. Né? Com a competência que eu passei para ele. Que era para eu fazer, mas ele que fez. Aí eu pergunto: quem é que deve responder por esse ato? Eu ou ele? É ele, gente. Ele que fez a merda. Tá? A pessoa, mas a competência é tudo, passou a responsabilidade para ele. Sim, mas quando eu passei, né, ele assume a responsabilidade pela edição do ato. Inclusive, né, a súmula 510 do STF fala isso, que na delegação, o mandado de segurança é contra aquela pessoa que exerceu o ato, e não contra o delegante. Tá? Então, quem responde pelo ato é o que editou o ato, e não eu que passei. Deu para entender? Então vamos anotar isso aí. Vamos lá. Então, considera-se que o ato é praticado pelo delegado. Pelo delegado, pessoal, da Polícia Federal? Não, gente. É pelo aquela pessoa que está recebendo a delegação. Não é pelo delegante, é pelo delegado, tá? Inclusive, contra ele cabe mandado de segurança, tá? Assim como eu falei, está dizendo, é a súmula 510 do STF. Beleza? Pronto, gente. Então acho que aqui eu consegui falar tudo de delegação. Mas não tem só delegação, tem também a avocação. Olha para mim. Então, gente, ó, delegar é eu passar minhas atribuições para outra pessoa. Avocar é uma competência que é dessa pessoa e eu pego para mim, tá? Não confunda a avocação com a revogação da delegação. Gente, delegar é discricionário. Eu delego se eu quiser, tá bom? No momento que eu delego, eu posso pegar de volta essa delegação. Rapaz, não, tá dando certo não, me dá de volta aí. Isso aí eu estou revogando a delegação. Tá? Então, delegar é passar minha competência para ele, ou então pegar de volta. Aí eu revogo. A avocação, eu pego a competência daquela pessoa para mim. Olha, estou percebendo que tu não está conseguindo, né? Tu não está dando conta de fazer tudo. Eu vou pegar isso aqui para mim, também é temporariamente.
eu vou fazer e aí depois, né, eu te devolvo essa atribuição. Tá? Então a vocação é puxar para si. E aqui, gente, é só hierarquicamente. Tá? Só existe a vocação hierárquica. Tem que ter hierarquia. Tá? Então vamos anotar. Então, gente, a vocação, como eu falei, é chamar para si. Eu vou puxar. Tá? É chamar para si atribuição de subordinado. E também aqui tem que ser temporário, tá? Mas aí, né, aproveitar aqui e falar logo das características, tá? Das condições. Primeira condição, ó, precisa de hierarquia, tá? Então aqui é só quando há hierarquia. Segunda condição, tem que ser uma medida excepcional. Opa. Excepcional, temporária e justificada. Tá? O que mais? Aí tem uma vedação. Vou até botar de outra cor. Não, vou botar aqui mesmo, ó. Não pode ser competência exclusiva. Exclusiva do subordinado. Se a competência é exclusiva do subordinado, a pessoa existe competência exclusiva de um subordinado, e a gente existe, principalmente naqueles cargos de natureza técnica, tá? Então, se a competência é exclusiva dele, não pode. Como eu falei, vou até colocar aqui grande, ó. É diferente de revogação da delegação. Tá bom? É uma outra coisa, revogar a delegação. Tá? Olha para mim. Então perceba, gente, que competência exclusiva, eu não posso nem delegar. Uma competência que é exclusiva minha, eu não posso passar para um subordinado. E uma competência que é exclusiva do subordinado, eu não posso puxar para mim. Eu não posso avocar, tá? Porque a competência é exclusiva. Existe um motivo, tá? Se a lei deu aquela atribuição para aquele cargo, tá? Então é daquele cargo. Não pode passar para outra pessoa. Se a lei, né, se fosse para passar para outra pessoa, a lei também tinha dado essa atribuição para outra pessoa, tá? Então, a gente vai finalizar esse bloco aqui, tá? Finalizamos. E aí, próximo bloco, a gente continua analisando os elementos do ato administrativo, tá? Então, até o próximo bloco.